Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus unitrino, mistério de nossa fé, abençoai-nos com a graça do entendimento, para que tudo que iremos estudar seja favorável à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, ao nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Neste vídeo daremos continuidade, então, ao primeiro grande tema do Catecismo, que é o Credo. Na aula de hoje iremos tratar do artigo que fala da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Creio no Espírito Santo. Essa afirmação requer certas observações, onde iremos ver duas coisas muito importantes sobre o Espírito Santo, sendo elas a sua natureza e quanto à sua pessoa. Podemos dizer assim, por que há essa distinção? Porque quanto à sua natureza, ele é consubstancial, ou seja, ele tem a mesma substância do Pai e do Filho. Assim, nessa avaliação da natureza do Espírito Santo, não há uma diferença dele para o Pai e dele para o Filho. Agora, quando nós tratamos do Espírito Santo enquanto pessoa, aí dizemos que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E nós já vimos em aulas anteriores, porque nós usamos essa designação humana de primeira ou segunda ou terceira pessoa, sendo que é só para facilitar a compreensão da Trindade. Já que nós acreditamos em um único Deus, mas dividido em três pessoas distintas. Esse é um grande mistério. Então lembremos, o Pai conhece a si mesmo, conhecendo a si mesmo, gera o Filho. O amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. Por isso que ele aparece nomeado em terceiro lugar. Mas não significa que ele seja a terceira em importância. A importância das três pessoas é igual, e enquanto natureza são consubstanciais. Essas estruturas são montadas para que nós, humanamente, nós possamos entender pela fé o que é a Trindade. E entender pela fé envolve uma adesão racional àquilo que foi revelado. Porque compreender isto na realidade absoluta é impossível à nossa razão humana, já que Deus está acima, muito acima da nossa razão. E estando acima da razão humana, acreditamos pela razão e pela fé na revelação. Então, a fé é uma adesão racional à verdade revelada, onde Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ao Espírito Santo, a revelação atribui atos específicos, onde há certos acontecimentos da vida de Nosso Senhor e da história sagrada, aonde o ato realizado é atribuído ao Espírito Santo. Essa atribuição ao Espírito Santo não significa que só o Espírito Santo fez, mas a ação é atribuída a ele, porque o Espírito Santo tem um papel que é o que a igreja chama de santificador. O papel do Espírito Santo, que a igreja chama, é de santificador. Mas o Pai não santifica? Santifica sim. O Filho não santifica? Também santifica. Mas o atributo de santificação, ele é dado e vem ao Espírito Santo. E hoje nós vamos entender qual é o maior milagre que Deus pode realizar. Será que algum de vocês conseguiriam conceber ou pensar qual seria esse milagre? Alguém pode dizer que seja a união hipostática, mas a união hipostática foi o maior da criação de Deus. Mas o maior milagre que Deus faz é a conversão de uma alma. Você sabia disso? O maior milagre que Deus faz é a conversão de uma alma. Um indivíduo que, por seu pecado, escolheu um caminho que vai levá-lo à perdição, e ele está certo disso. E todo pecador escolhe o pecado porque acha que o pecado é melhor para ele.
Agora, quando aquela alma recebe uma graça que transforma completamente essa visão, né, mudança de pensamento, essa visão espiritual, e ela quer voltar para Deus, isso é o maior milagre que pode acontecer. É por isso que quando alguém se converte, né, o céu rejubila, o céu se alegra. Há uma transformação na pessoa, pois o pecador passa a mudar suas atitudes, como fazer penitência, evitar pecados mortais, ter consciência, né, de que o pecado é, em primeiro lugar, ofensa àquele, né, que o criou e o amou. E isso é um milagre absurdo, porque alguma coisa moveu a alma do indivíduo, que fez com que ele entendesse, né, que aquilo ali estava errado e voltasse para a verdade. E é por isso que a conversão é algo muito valioso para Deus. Então, uma alma que se converte, uma alma humana em estado de graça, é a coisa mais maravilhosa que existe. Uma alma em estado de graça é a coisa mais bela que existe. Não existe nada de mais bonito do que uma alma em estado de graça. Se uma alma que estava em estado de pecado se converte, ou seja, ela recebe uma graça que a leva à conversão, isso é um milagre gigantesco, né? E tantas vezes pode parecer bobo, mas não é. É uma graça tremenda. E aqui podemos elencar a vida dos santos. E poderíamos falar na vida de cada um deles, né? Mas vamos pegar, por exemplo, a vida de São Francisco de Assis, né? Bem conhecido. Que antes da sua conversão era um homem materialista, um homem mau, assim, no sentido criminoso, já que ele queria sempre levar vantagem. Né? Ele achava que toda a glória dos homens estava nas coisas do mundo, nas coisas da terra. Tanto que ele primeiro quis esbanjar a riqueza do pai e depois ele quis ter as glórias militares, ou seja, ele quis gastar tudo que o pai tinha e ele quis ter as honras, né, de guerras. E ele quis, então, primeiro gastar todo esse dinheiro do pai em festas, comemorações, e só depois que ele viu que aquilo ali era, né, meio limitado, que não era legal, ele disse assim: não, agora eu quero as glórias da guerra, as glórias militares. Ele foi então para a guerra e não foi como ele tinha planejado, né? E já caiu como prisioneiro e sentiu na pele o que é ficar dentro de um cárcere. Teve que ser resgatado a pesa de ouro, né? Pagaram para a libertação dele e tudo mais. E ele recebe nessa hora uma graça que mostra para ele que tudo que ele buscou não tinha nenhum valor verdadeiro. Assim, ele eleva a alma a tal estado de graça que se torna o mais santo de todos os santos. É isso que a igreja fala, né? Lógico que, mesmo ele com seu nível de santidade elevadíssimo, né, não se compara, né, à Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora. Mas, sigamos. Né? Isso é um tema mais para frente. Então, essa explosão da alma de São Francisco é uma conversão. É bom sabermos, né, então, que há 3 vias e 3 conversões, exatamente como no livro intitulado As 3 Vias e as 3 Conversões, onde essa conversão de São Francisco é aquela conversão que existe na primeira conversão, que leva o indivíduo a se batizar, a viver a vida da graça, e a essa transformação da vida de São Francisco e de cada um de nós, né, é uma das atribuições do Espírito Santo, que nos conduz à santificação. Sobre as 3 vias e as 3 conversões, elas são um itinerário espiritual, né, um caminho que como o indivíduo pode chegar à santidade plena em nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santificador, o Espírito Santo, dando glórias a Deus Pai, onde temos a primeira conversão, a primeira via, né, é a via purgativa. Né, a primeira via é a via purgativa, que é a etapa inicial da vida espiritual. O cristão convertido do pecado, então ele precisa purificar-se de seus apegos desordenados por meio da penitência, da oração e da prática das virtudes. É a fase de luta contra o pecado mortal e venial, marcada por uma primeira conversão. A segunda via é a via iluminativa, que corresponde a um progresso maior na união com Deus. A alma já liberta dos pecados graves começa a cultivar virtudes sólidas, principalmente a caridade, a humildade e a obediência. Vive-se uma relação mais profunda de oração, meditação e iluminação pela graça.
Por fim, a terceira via é a via unitiva, que é a etapa mais elevada, na qual a alma se une intimamente a Deus em amor e contemplação. É o estado de santidade mais perfeito, fruto da perseverança e da fidelidade nas etapas anteriores. Se a pessoa é fiel na via purgativa, ela passa então a via iluminativa. Se ela é fiel à via iluminativa, por fim ela passa então a via unitiva. Então por isso que São Francisco de Assis, né, ele foi o homem que mais se assemelhou a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas assim, não significa que as demais conversões de outros santos, né, ou de outras pessoas, não tenham grande importância. A diferença é o que nós fazemos com a graça que nós recebemos. Assim como na parábola dos talentos, né? Dos talentos. Multiplicaremos aquilo que recebemos ou esconderemos por medo. Lembrando que nossas atitudes serão julgadas pelo juiz por excelência, né, como já vimos nas aulas anteriores, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a conversão, que é o milagre efetivo na vida de um indivíduo produzido pelo Espírito Santo, não é uma mudança simples exteriormente, ou seja, né, só de aparências. Mas uma conversão provoca um desenraizar-se do amor das coisas do mundo e de si mesmo para agradar a Deus. É sair de si para agradar a Deus. A conversão provoca uma mudança de mentalidade, né? Metanoia, mudança de mentalidade, que é traduzida em atitudes. E tudo isso sempre com o propósito de amar a Deus. E isso se chama caridade. Lembremos sempre que a virtude da caridade é amar a Deus. E não um simples gesto de dar alguma coisa para alguém, né? Como dizemos, de exercer um ato de caridade. Né? Mas, como também, por exemplo, como levar uma cesta básica para alguém necessitado, né? Onde tudo isso, se não for feito por amor a Deus, não passa, né, de uma filantropia. Mas, caso a intenção de levar esses mantimentos e de ajudar o próximo é amar a Deus na pessoa do próximo, veja, amar a Deus na pessoa do próximo, aí sim, isso é caridade. A caridade, ela é algo superior, onde tudo que fazemos torna-se um presente para Deus. Todos os meus atos são presentes para Deus. Assim, trabalhar com a intenção de agradar a Deus é caridade. Arrumar o quarto quando eu acordo com a intenção de agradar a Deus é caridade. Conversar com Deus com a intenção de agradá-lo é caridade. Que é a oração, né, por excelência, né, é caridade. Ou seja, tudo feito de forma para agradar a Deus é caridade. E isso vamos aprendendo com, né, a prática no dia a dia. A virtude, ela se exercita, ela se pratica. Né? E quem nos ajuda é o Espírito Santo. Bem, o Espírito Santo, ele é associado também muitas vezes, né, a alguns elementos materiais para nosso entendimento humano, para com que nós possamos compreender, né? E o Espírito Santo, ele é reconhecido como um sopro, né, como o vento, né? Também é visto como fogo, como a água e outras coisas que traduz algo que não podemos ver, mas é uma ação que é invisível aos olhos humanos. A associação do Espírito Santo ao vento, de forma simbólica, é a melhor forma de entendermos sua ação, né? Pois não dá para ver o vento, mas nós sentimos, né, o vento passando. Né? Então, dessa mesma forma, o Espírito Santo age sobre nós. Assim é a ação dele na igreja e na vida de cada pessoa. Essa simbologia, né, que a gente associa ao Espírito Santo, nós podemos ver claramente um exemplo, né, da bandeira nacional de um país, pois a bandeira simboliza um país, mas não é de fato o país, aquele país, já que aquilo é um pedaço de pano, né? Assim também são as representações do Espírito Santo. Não é ele, mas o representa. Bom, um outro fato interessante, né, que podemos falar sobre o Espírito Santo é a relação dele com a igreja, pois se a natureza humana é dividida em corpo e alma, podemos dizer que a igreja é o seu corpo visível e sua alma é o próprio Espírito Santo. Aqui usamos essa analogia para identificarmos que o corpo místico de Cristo é a sua igreja e a sua alma é o próprio Espírito. Assim como o corpo da igreja, nós estudaremos na próxima aula quando tratarmos do trecho do credo que diz: creio na Santa Igreja Católica. Mas agora, né, falaremos da alma da igreja,
que é o próprio Espírito Santo. Como a alma da igreja é o Espírito Santo, e por isso que ela tem a nota de santificação atribuída ao Espírito Santo, ou seja, é ele que vai ser o guia da igreja depois que nosso Senhor sobe para o céu. Daí então lembramos as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia digo-vos, né, a verdade, que convém que eu vá, né, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Então nosso Senhor vai para o céu, como nós vimos na última aula, e manda o Espírito Santo em Pentecostes. E a partir deste momento de Pentecostes, o Espírito Santo será o guia da igreja, assim como foi o guia dos profetas durante todo o Antigo Testamento. Pois quem guiava a boca dos profetas e falava através deles era o Espírito Santo, era ele. Então o Espírito Santo era o guia dos profetas, assim como inspirou os escritos sagrados, como inspirou os evangelistas, como também inspirou os escritores das epístolas, das cartas, como São Paulo, São Tiago, e os escritores do Antigo Testamento, né, como Moisés, Davi, onde tudo foi obra do Espírito Santo. Tudo isso é atribuído a ele. Mas, repito, o Espírito Santo recebe essa atribuição, mas o Pai faz e o Filho faz e ele faz. Os três sempre em unidade. É um mistério, né, total, absoluto isso. Mas é assim que se dá. Assim, esse sopro mencionado pela igreja, como sendo algo que vem, mas não pode ser visto, é o Espírito Santo. Na questão do sopro, né, do Espírito Santo, vai trazer para a igreja também, durante um tempo, uma discussão muito séria em relação à procedência do Espírito Santo. Isso serviu de motivação para a separação, né, dos cristãos orientais, dos ortodoxos. Nesse período é que surge, então, né, graças a essa divisão, né, de conceitos, né, a igreja ortodoxa. Na verdade, a ortodoxia é um título que foi dado a eles porque guardaram a fé nos concílios anteriores, ou seja, eles mantiveram a fé antes, né, da cisão, eles não mudaram nada do que aconteceu antes, né, e a partir dali eles continuaram, né, o seu próprio caminho. Quando houve a separação da igreja do Oriente e da igreja do Ocidente, entre Roma e Constantinopla, um dos motivos alegados era essa questão que no credo aparece como a questão do filioque. O que é o filioque? Ou seja, que procede do filho. Então, como no credo original não aparecia a procedência do filho, e a igreja de Roma entendeu que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, os ortodoxos afirmaram: não, vocês estão inventando coisas no credo que não existia. Mas a igreja tem autoridade para explicitar aquilo que pode não aparecer diretamente, mas que está contido ali, ou seja, está indiretamente escrito. O credo que aqui estamos falando foi o primeiro credo criado pela igreja, dizendo a respeito da doutrina da Trindade Divina, que é o credo promulgado, né, no concílio de Nicéia em 325 d.C. E depois foi aprimorado e promulgado no concílio niceno-constantinopolitano, em 381 d.C. Esse credo rezamos ainda hoje nas celebrações solenes, como na liturgia da Páscoa, no Natal, de Corpus Christi, e também na solenidade da Imaculada Conceição. Quem trouxe, né, a luz ao tema muito tempo depois foi São Tomás de Aquino, onde ele explica, né, em um exemplo prático, utilizando o sol e os raios de sol com relação ao calor. Assim como o calor vem tanto do sol e também de seus raios, assim é o Espírito Santo, que procede do Pai e também procede do Filho. O que os ortodoxos tentam defender é que os raios de sol não possuem calor, somente o sol. Vocês compreendem essa analogia? O sol, os raios e o calor, né, o calor vem tanto do sol quanto dos seus raios, né, e para os ortodoxos, né, os raios não têm calor, apenas o sol. Assim, a igreja ensina que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, ou seja, o calor ele está presente no sol e está presente também no raio do sol.
São Tomás usa essa frase para acabar com o problema. Mas é claro que depois de profundos estudos sobre esse assunto e a iluminação, né, do próprio Espírito Santo, né, através da igreja e do magistério. O fato é que isso aqui mostra o quanto o motivo real da separação do Oriente com o Ocidente não foi, assim, simplesmente o filioque, mas sim a autoridade do bispo de Roma sobre o bispo de Constantinopla. Isso nós vemos que Nosso Senhor deixou somente uma pessoa à frente da sua igreja, que é o bispo de Roma, sucessor de São Pedro, como vimos nas aulas passadas. E iremos nos aprofundar ainda mais nas próximas. A autoridade do bispo de Roma, né, do Papa, sempre foi crida em todos os tempos. Contudo, né, o patriarca de Constantinopla, naquela época, queria ter esse pé de igualdade com Roma e causou todo esse alvoroço, que teve como pretexto a questão do filioque. Então, é essa questão relacionada ao Espírito Santo, né, que foi usada como motivo para a separação da Igreja Oriental e da Igreja do Ocidente, que culminou, então, no cisma do Oriente, né, que ocorreu no século XI, pois antes estavam todos, né, todos os cristãos unidos. Outra coisa que se atribui também, né, ao Espírito Santo, é claro, né, a concepção de Nossa Senhora, onde ela foi concebida pelo poder do Espírito Santo sem pecado, imaculado. Então, Nosso Senhor se encarna na Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Assim como o Pai faz a obra e o Filho faz a obra, mas essa ação é atribuída ao Espírito Santo. Toda a santificação e tudo que a igreja santifica, né, a origem dessa santificação é atribuída ao Espírito Santo. Começando em Pentecostes, com a crisma dos apóstolos. Na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, o Espírito Santo vai aparecer em forma de línguas de fogo, soprando como um vento impetuoso, onde invade o local onde eles estavam. Naquele momento, realmente, né, aconteceu um fenômeno físico, né? Eles sentiram no corpo, né? Algo que os apóstolos descrevem por meio desses símbolos. Mas realmente aconteceu algo assim de extraordinário e é confirmado, né, pelos padres da igreja. No batismo, né, quando nós somos batizados, nos tornamos templos de Deus, ou seja, o Espírito Santo habita em nós, e isso veremos melhor quando falarmos deste sacramento do batismo. Mas é curioso que o Espírito Santo, né, visita a nossa alma como um amigo na casa de outro amigo. Imaginemos assim, né, dois amigos de verdade, você vai na casa do seu melhor amigo. É um encontro desejado pelos dois, ou seja, Deus é nosso melhor amigo, né, e Ele vem, né, para nos visitar e estar conosco. Assim o Espírito Santo torna-se, né, um guardião para nós, nos guiando e mostrando o que devemos fazer. Qual atitude, né, devemos tomar? Né, ele vai nos dizer como proceder, como seguir. Todas as nossas atitudes ele vai nos ensinar, mas é claro, sempre respeitando a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Então vejamos resumidamente, né, a ação do Espírito Santo, né, na igreja, em tudo aquilo que nós falamos, né? O Espírito Santo, ele é guia dos profetas, inspirador das Sagradas Escrituras, alma da igreja, e dentro de nós, né, ele tem as três funções: templo de Deus, visita a nossa alma como amigo íntimo, e é também guardião da nossa alma. Há muitas outras coisas sobre o Espírito Santo que nós poderíamos, né, falar, discutir, discorrer aqui, mas veremos melhor quando nós falarmos dos sacramentos, né? Mais especificamente quando falarmos do batismo e do crisma e dos 7 dons dados pelo Espírito Santo para nós. Lembramos também da doutrina da Trindade, né? Pois o Pai conhece a si mesmo e gera o Filho. O amor entre o Filho e o Pai gera o Espírito Santo. Então, se nós pudéssemos resumir, né, a ação do Espírito Santo em uma palavra, a palavra que define o Espírito Santo é amor. O Espírito Santo é amor. Mas o amor no sentido, né, da sua palavra plena, né? Não no sentido meramente humano, né, tão coloquial como nós colocamos, né? Nem um amor, né, filial, mas é um amor que nasce do conhecimento de Deus dele mesmo. É algo muito profundo e muito superior. É um amor por excelência que marca a essência da terceira pessoa da Santíssima Trindade. A essência do Espírito Santo é o amor. E para finalizarmos esse tema, o amor de Deus que levou Jesus à cruz para redimir nossos pecados,
tem um nome, é o Espírito Santo. Assim entendemos porque os santos chegaram tão longe em atitudes tão extraordinárias, né, como martírios brutais, né, a exemplo de São Carlos, né, de Luanga, onde ele não negou que era cristão e morreu queimado aos pouquinhos, né, por seus algozes. Ou, né, o esvaziamento de si mesmo, pensando somente nas demais pessoas, a exemplo de Santa Madre Teresa de Calcutá, né, onde ela doou sua vida inteira, né, à caridade. Lembra a caridade, amor a Deus, né, ao próximo, amando Deus no próximo. E cuidou de muitos doentes, sendo muitos com doenças, né, terríveis e contagiosas que ela poderia ter adquirido. Mas não pensou nisso, né, só nos doentes, só em Deus, em poder amar a Deus. Essas atitudes nos mostram, né, o grande amor dos santos para com Deus. Né, e esse amor, novamente, tem nome. Esse amor é o Espírito Santo. Mas alguém poderia dizer, né, como faz para ter tanto amor assim? Lembremos então das 3 vias de conversões. Lembra que é uma escadinha, né, um caminho, né, você precisa passar, nós precisamos passar por isso. Né? É a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. Conversão, perseverança e união com Deus. Pois Deus nos convida a uma jornada ao seu lado. Né? Deus quer a todo momento cada um de nós ao seu lado, onde iremos conhecê-lo cada dia mais, e como só podemos amar algo que conhecemos, né, amaremos a Deus cada dia mais conforme nós conhecemos Ele mais. Isso é santidade, isso é graça de Deus, e tudo isso é obra do Espírito Santo. Deus abençoe vocês, até a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, agradecemos a graça da revelação, pela qual somos chamados à santidade. Permanecei conosco para que possamos bem imitá-lo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.